Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez estamos aqui, Igreja Batista Nova, Filadélfia, em Colégio, Rio de Janeiro. Aqui quem vos fala é o pastor Felipe Gibara, aproveitando esta oportunidade de poder nos comunicar com os amados irmãos e irmãs e todos aqueles que estão nos dando a oportunidade de nos assistir agora ao vivo ou depois através desse mesmo canal ou então pelo YouTube. Então depois você, se puder e quiser, depois você vai lá, entra, dá o seu like, né? Se inscreva no canal, no YouTube, para que nós tenhamos sempre essa oportunidade, né, de estarmos aqui toda a semana, toda terça-feira às 21 horas, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança e uma palavra também de reflexão sobre as nossas vidas nesse reino tão fantástico, tão maravilhoso que é o reino de Deus. Amém? Sabemos que ainda estamos vivendo e passando por momentos difíceis, né? Por conta dessa pandemia que vai e volta, né? Fica mais dura uma hora, mais suave e tal, mas nós devemos continuar tendo todo o cuidado possível para não sermos contaminados e nem sermos instrumentos de propagação, né, desse vírus. Então, todo cuidado, como se diz, né, é pouco. Então, estejamos mantendo as nossas vidas debaixo de oração, da proteção, do livramento do Senhor, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Amém? Então, temos tido a oportunidade, né, de ter um ano de 2022, começando como sendo um ano abençoado, principalmente por causa da presença de Deus no nosso meio. Temos tido cultos fantásticos, maravilhosos, onde Deus tem se feito presente no nosso meio, e para nós é uma alegria muito grande, porque precisamos cada dia mais ter experiências com Deus para aumentar e também fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, nesta noite, nós trouxemos uma palavra que está baseada no livro de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Então, eu quero ler o versículo 31. Vou ler o versículo 31 e depois lerei outros versículos referentes a esse capítulo 8. Diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa e única e eterna palavra imutável. Amém? Então, eu li Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, carta de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Amém? Então, vamos estudar um pouquinho aqui a respeito desse capítulo 8, que é um dos capítulos mais fantásticos, mais maravilhosos da palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é rica, poderosa, maravilhosa. Esse capítulo de 8, né? Ele é um capítulo muito, muito importante para nós. Então, Paulo está escrevendo aqui, né? No versículo 31, ele diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Ora, que fatos são esses? Que fatos são esses? São os fatos anteriores que tem desde o começo do primeiro versículo do capítulo 8. Então, no capítulo 8, começando, né, um fato muito importante. Então, Paulo inicia o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, esse é um fato pela qual, né, aqui no versículo 31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fatos são esses? São os fatos referentes ao capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 30. Porque nós lemos do 31 em diante. 31 é a conclusão do 1 ao 30. Então ele faz referência. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fatos? Os fatos que estão narrados no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 30. Tá entendido isso? Então, Paulo está falando, né, a respeito de um fato importantíssimo na nossa vida. Ou seja, a libertação, o livramento da condenação. Então, nenhuma condenação há. Não há nenhum tipo de condenação para aquelas que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Depois, outro fato importante, né? No próprio capítulo 8, alguns versículos mais à frente, Paulo está falando que a carne luta contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito. Paulo escreve dizendo que a carne é inimiga, a carne tem inimizade para com Deus. Então, a carne, ela é inimiga de Deus. Ora, se ela é inimiga de Deus, ela é amiga de quem? A carne é amiga do mundo. A carne é amiga dos prazeres do mundo. E o Espírito que habita no ser humano, né, no homem, na mulher, no ser humano, ele quer Deus. Ele quer se aproximar de Deus. Ora, se a carne quer o mundo e o Espírito quer Deus, automaticamente o que acontece? Vai haver aí uma briga, vai haver uma luta, vai haver uma batalha entre a carne e entre o Espírito. Então a carne está sempre lutando, batalhando contra o Espírito. Então Paulo está se referindo, né, a
a esses fatos. Paulo diz que é necessário, né, que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus para que sejamos capazes de poder vencer esse poder da carne que está em nós. Ou seja, fortalece o espírito e diminui o poder da carne. Fortalece o espírito e enfraquece a carne. Isso é possível? Isso é possível quando, né, eu e você fazemos mais a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fortalecendo o nosso espírito. E automaticamente nós estamos enfraquecendo a nossa carne. Ora, se o nosso espírito se fortalece, ele passa, né, a estar no comando da nossa vida. E a carne, com todos os seus desejos, não é capaz de comandar a nossa vida. Então a carne tem um determinado desejo. E esse determinado desejo contraria a palavra de Deus. Ora, se a carne está forte, o que acontece? A carne diz, eu quero fazer isso. Se ela está forte, ela vai lá e faz. Por quê? Porque o espírito está fraco. Mas se o espírito estiver forte, fortalecido, né, o que acontece? Então a carne deseja, né, e aquilo que ela deseja não está de acordo, é contrário à vontade de Deus, né, segundo a sua palavra, então ela deseja, mas ela não obtém sucesso. Por quê? Porque a carne sempre existe, porque nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos na carne, nós estamos presos a essa carne, esse corpo, né? Esse corpo terreno, esse pó da terra. Então, mas não há vitória na carne ou da carne quando o espírito está fortalecido. Amém? Então, o apóstolo Paulo continua falando, até inclusive, sobre a morte e a vida, dizendo que se nós vivemos na carne, né, o poder do pecado, ele continuará dominando a nossa vida, a nossa existência. E aí, então, estaremos vivendo debaixo de condenação. Né? E o apóstolo Paulo também está falando a respeito de vida. Né? Se pois o Filho vos libertar, como diz lá em João, né? Se pois o Filho vos libertar do poder da carne, através da presença, através do fortalecimento do Espírito Santo, o que vai acontecer? A carne não vai ter vitória. Então, nós vamos continuar, né, livres de qualquer condenação sobre a nossa vida. Amém? Então, quando chega aqui, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 13, Romanos 8, versículo 13, diz assim, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se viverdes pelo Espírito, né, e pelo Espírito vós fazeis morrer, né, os atos, as atitudes do vosso corpo, da vossa carne, então vivereis. Então, toda vez que eu alimento a carne, eu morro no espírito. E toda vez que eu alimento o espírito, eu morro na carne. É assim que funciona essa matemática da nossa vida espiritual.
Por isso até que muitas das vezes, né, a gente fala, alguém fala, ou você ouviu falar, alguém, né, às vezes sério, ou até na brincadeira, fala assim, você está na carne ou você está no espírito? Você já ouviu isso assim, né? Você está na carne ou você está no espírito? Ora, porque se você estiver na carne, né, você está dominado, né, pelo poder do pecado. E aí você está vivendo debaixo de condenação. Se você estiver no espírito, você está livre do poder da carne. E se você estiver livre do poder da carne, automaticamente você está livre de qualquer, né, de qualquer condenação. E Paulo continua, né, no versículo, capítulo 8, versículo 14, 15, 16, ele falando a respeito do Espírito que nós recebemos ao aceitar Jesus. É um Espírito que veio nos livrar da escravidão. Escravidão do pecado. Então nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos livres, né? Somos livres. E nós podemos dizer, Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer, meu Pai. Agora eu tenho um Pai que me libertou, né, do poder do pecado. Fechando lá, como Jesus disse lá em João 8,32, né? Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o poder dessa libertação, né, fez com que eu e você, de criaturas de Deus, fomos transformados, fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, e agora nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Cristo. Olha que coisa fantástica, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, essa é a lei da vida. Essa é a lei da vida que Deus estabeleceu. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce como criatura de Deus. Em qualquer lugar do nosso planeta nasceu um ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, menino, menina, né? Então, ela é uma criatura de Deus. Só passa de ser filho de Deus aquelas que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao morrer por nós, e ali nós ganhamos uma tão grande salvação. Amém? Então ali nós somos hoje criaturas de Deus e nós também somos filhos de Deus por adoção, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos comprou uma tão grande salvação. Amém? Então, está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31. Por isso nós estamos vendo esse capítulo 8. Diz lá, né? A que conclusão, pois, chegamos desses fatos? O que a gente conclui a respeito desses fatos? Ele está falando aqui no versículo 31, que fatos são esses? Esses fatos que eu estou, né, conversando, narrando para os irmãos, desde o versículo 1, né, de Romanos 8 até o versículo 30. Esses são os fatos. Ele fala, né, a respeito da morte, da vida, da libertação, do poder do pecado, que agora nós somos livres, não estamos... Todos esses fatos, né? A conclusão nós vamos ver lá depois. Então, Deus nos libertou, Deus nos amou, Deus nos salvou, e hoje a nossa vida é uma vida que, além do sofrimento que nós temos por estar vivendo nesse mundo, né, nós temos um sofrimento, mas
também nós estamos aguardando a glória futura. Então, quando você vê lá no versículo 18 de Romanos, né, capítulo 8, você vai ver mais um fato. Que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Outro fato aqui está no 18. Está lá, ó. O apóstolo Paulo diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente, né, desse momento que nós estamos vivendo, não podem, de forma alguma, se comparar à glória futura que vai nos ser revelada. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Ou seja, o nosso sofrimento não pode, de forma nenhuma, se comparar à glória que vai se manifestar. Amém? Vai se manifestar na nossa vida, quando ela for revelada. Glória a Deus. Amém? Então, nós estamos esperando Jesus voltar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. Então nós estamos esperando Jesus voltar. Vivemos nessa esperança. Glórias a Deus por isso. Vivemos na certeza de que nenhum sofrimento aqui pode se comparar ao que nós vamos receber. É muita glória, é muita alegria, é perfeita a paz que Deus tem aguardando, esperando para dar para todos os seus filhos. Amém? Então, essa é um outro fato, né? É um outro fato de que nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Amém? E mesmo no meio do sofrimento, nós temos um fato muito importante, muito maravilhoso, que é que Deus nunca, e olha que nunca é uma palavra muito forte, muito fechada, que não dá muita oportunidade para você vaguear na nossa língua, no nosso vernáculo, para lá e para cá. Nunca. Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca abandona. Entende isso? Então isso é muito importante. Então está aqui, ó. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Olha outro fato importante no versículo 26 de Romanos 8. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos muitas das vezes como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, impossíveis de saber como são, de ser expressos por meio de alguma palavra. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo: a que conclusão nós chegamos diante desses fatos? Esse é um fato fantástico, né? Maravilhoso na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso companheiro, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele nos ajuda, é o amigo de todas as horas, né? E até mesmo quando eu não sei orar, ele ora por mim, ele ora por nós, né? Porque às vezes, né, nós estamos tão fraquinhos, né? Nós estamos tão dependentes, precisamos tanto de ajuda, e o Senhor está dizendo aqui, esse é um dos fatos maravilhosos, né? O versículo 26, que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, né? E muitas das vezes nos auxiliando a orar ou orando
por nós, aleluia, com gemidos, né? Que não são, não há nenhuma palavra na nossa língua portuguesa, no nosso vernáculo, ou em qualquer língua desse mundo que possa expressar, né? Expressar a grandeza, né? Desses gemidos que o Espírito Santo dá diante de Deus a nosso favor. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? A gente cantava um corinho, né? Há muitos anos, né? Dizia assim: eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco está, nos levanta quando caímos, para o céu nos levará. Oh, glória a Deus, aleluia. Você não está só, meu irmão, você não está só, minha irmã. Deus está contigo. Deus é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Ele é o que guarda, Ele é o que livra, Ele é o que abençoa, Ele é que nos alegra, Ele é o que nos consola, Ele é que nos ajuda, Ele que nos levanta quando caímos, está sempre pronto para nos ajudar. Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu à direita, mas Deus colocou o Espírito Santo, o seu santo e glorioso Espírito, para estar aqui conosco, para estar aqui com a sua igreja. Amém? Então, versículo 31, né, de Romanos. Nós estamos estudando aqui, né? A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fatos são esses? Esses que nós estamos vendo desde o versículo 1 de Romanos 8, né? E agora nós vamos para o 28. Está lá. Somos mais do que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Olha que fato fantástico, maravilhoso. A predisposição de Deus é sempre o quê? É sempre o quê? Nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um outro glória a Deus? Você pode dar um aleluia aí? Você que está acompanhando? Olha que fato fantástico, né? O apóstolo Paulo chega a essa conclusão, que Deus está sempre movendo todas as coisas, trabalhando todas as coisas, a fim de abençoar, beneficiar todos aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, você pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Deus vai abençoar a sua vida, porque está escrito, aleluia. Portanto, aquele que antecipadamente e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, esse igualmente justificou, e ao que justificou, a esse também glorificou, né? Fez a sua obra, a obra de Deus. Que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Versículo 30 de Romanos, que Deus fez a sua obra completa, né? Como diz o hino do cantor, né? Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, e sem vigor, a perecer sem luz. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em trevas, nós estávamos fora, sem luz nenhuma, sem iluminação, sem direção. Cristo viu, mas Cristo viu a nossa aflição, mas Cristo viu a
a nossa dor, a nossa vida de derrota. E foi lá, estendeu as suas mãos e nos arrancou do poder do pecado, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos chamou, ele justificou diante do Pai, dizendo: ele é um pecador, ela é uma pecadora, mas eu agora estou lavando todos os seus pecados com o poder do meu sangue. Aleluia. E então nós um dia seremos glorificados, receberemos um corpo glorioso e estaremos para sempre ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, chegamos finalmente no versículo 31 de Romanos 8, que diz lá: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fato? Todos esses fatos que eu estou narrando para os irmãos, né? O poder do pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não somos mais escravos, somos libertos, não somos mais somente criaturas de Deus, mas agora nós somos herdeiros. Nós temos o sofrimento, sim, mas a glória que vamos receber supera todas essas coisas. O Espírito nos auxilia em todas as nossas fraquezas. E agora somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos transformou, amém? Em filhos de Deus. Então, a que conclusão, pois, chegamos diante desse fato todo? A conclusão simples é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra mim? Quem será contra você, meu irmão? Quem será contra você, minha irmã? Aleluia! Se você está com Deus, você pode ter certeza que você está com o único Deus. O maior está em você. O maior e o melhor está em você do que aquele que está no mundo. Amém? E o nome dele está e quer ser glorificado, aleluia, na sua vida. Amém? Então, Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, o seu próprio e único filho. Por amor de quem? Por amor de nós, por amor desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós, o quê? Fomos libertos de toda a condenação e toda a acusação. Nós não temos mais acusadores. Não temos mais. Tá bem? Porque Cristo, ele quebrou as correntes. Ele quebrou a porta da cela. Ele quebrou a porta da prisão. E nós fomos libertos. Nós fomos libertos. Agora nós pertencemos ao reino da luz, né? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Nós não sofreremos mais. Obrigado, minha esposa trouxe uma aguinha para mim. Eu estou um pouco assim, sem voz, né? Um pouquinho, porque domingo, né? Domingo foi demais da conta. O culto foi maravilhoso, né? O fogo caiu, aí a gente está no meio do fogo, né? Quem está no meio do fogo vai se queimar. Glória a Deus. Então, o grande triunfo, né, que o apóstolo Paulo está falando, a que conclusão? Qual é a conclusão? A conclusão é que todos esses fatos que aconteceram no capítulo 8, do versículo 1 até o 30, eles têm uma conclusão. Qual é a conclusão?
A conclusão é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. E ele vai citando, então, todos os possíveis entraves, todas as possíveis dificuldades que pode separar uma pessoa do amor de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 38, ele começa a terminar o capítulo, encerrando, né? Qual é a conclusão? A conclusão é essa, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, nós somos mais do que vencedores. Que vitória é essa? A vitória é que nada, repete aí comigo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar. E ele vai, então, o apóstolo Paulo, citando, né, aquilo que de mais tremendo acontece na vida das pessoas. Né? Então, ele diz aqui, ó, no versículo 37, contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, Deus nos amou, Deus nos ama, e por conta disso, então, o que acontece? Né? Nada pode nos separar. Nós estamos amarrados, nós estamos agarrados, nós estamos firmados. Amém? Nós somos prisioneiros, como o apóstolo Paulo disse, nós somos prisioneiros de Cristo em amor, através do seu grande, poderoso, maravilhoso amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, no versículo 38, diz assim: portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, né, as coisas que acontecem no presente, né, as nossas dificuldades, nossos problemas que nós temos aqui nessa vida, nem o futuro, quer dizer, nem o que vai acontecer, nem qualquer poder, nem qualquer tipo de poder, seja ele de poder de que natureza for, humano, material, espiritual, não importa, nenhum poder, né? Ele fala, nem a altura, nem a profundidade, quer dizer, a grandeza desses poderes, né? A grandeza, a dimensão, porque tem probleminha, mas tem problemão, tem coisas tremendas, né? Tem coisas difíceis, muito difíceis. Então, nem a altura, nem a profundidade, né? Nem a largura, tal, nem o comprimento, nem qualquer outra criatura, quer dizer, nenhum anjo ou demônio, qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esta é a grande conclusão que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, escrevendo aos Romanos, ele chega que, diante de toda a situação apresentada na vida de um ser humano, né, mesmo assim, quando você entrega a sua vida ao Senhor, e eu quero aqui deixar uma reflexão para mim e para você, que é extremamente necessário que você tenha pode ter mais de uma, mas tenha uma, ou mais de uma, ou várias, quantas você puder, experiências com Cristo Jesus, o Senhor. Porque estas são as marcas que vão acompanhar você para o resto da sua vida. É isso que você e eu precisamos. Há muitas pessoas que estão na igreja que ainda não tiveram uma experiência real, poderosa, marcante com Cristo Jesus. Porque o dia que tiver, todas essas coisas que o apóstolo Paulo listou aqui, a partir do versículo 38, a morte, a vida, anjo, demônio, futuro, presente, altura, profundidade, o que for, nada
vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, você jamais deixará o caminho santo que leva à glória celestial. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Ouça um pouquinho esse louvor. Será tribulação, angústia ou fome, será perseguição, tristeza ou dor, mas eu estou bem certo que nada neste mundo, nada, meu irmão, nada, minha irmã, perigos ou nudez, nada nos pode separar Deus é mais, do amor, Deus é maior, Deus é o Senhor. amor que está em Cristo, Oh, grande amor de Deus. Jesus nosso Senhor. Quem era eu, quem era você? Mas um dia Todas estas coisas Deus estendeu a sua mão que nos para mim, para você. Aleluia. Glória. mais que Glória a Deus. Você é mais que vencedor, meu irmão. Você é mais que vencedora, minha irmã. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada pode se comparar à glória futura que está nos aguardando. Aleluia. Um dia teremos a grande oportunidade de ouvir Jesus dizer: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai. Aleluia. Aleluia. Possuir por herança o reino que vos já está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pastor Paulo César Brito, né? Louvando ao Senhor. Eu estou aqui com meu azeite ungido, olhinho, né? Vou ungir aqui a minha testa e com isso estarei ungindo, né? Como sinal, estarei ungindo todos vocês, tá bom? Então, feche seus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E, ó Deus, nós estamos ligados com esta palavra, Senhor, e a conclusão é esta, que nada pode separar um fiel de ti, Senhor. Aquele amado, aquela amada que está ligada a ti através do teu santo e glorioso Espírito. Então, Senhor, agora envia o teu poder, o poder para curar, o poder para libertar, o poder para operar sinais e maravilha na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, porque, Senhor, tu trabalhas em favor de beneficiar aqueles que te amam. Ó Pai, toma cada vida em tuas mãos, Senhor, e opera milagres e maravilhas, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma noite de paz, que o Senhor possa continuar operando milagres e maravilhas na sua vida. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém.
Faça esta oração todos os dias e você vai ver que esse Deus maravilhoso, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, vai operar grandes milagres na sua vida. Amém? Então, mais uma vez, uma noite de paz, que Deus abençoe a todos. Né? Daqui a algum tempo, essa mesma mensagem estará lá no YouTube, na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio. Se você quiser, pode ir lá, se inscrever no canal. Você pode também dar o seu like agora aí no Instagram, né? E nos dar assim, pode replicar essa mensagem, né? Passar para outras pessoas, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos ter esse canal aberto para falar do grande amor de Deus aos nossos corações. Que todos tenham uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.